temos ali dois pontos A e B distintos, né? Não é o mesmo ponto, são distintos. Então, o A tem coordenadas x1 e y1, que são números, né? Valores conhecidos. O ponto B também, x2 e y2, são valores, né, numéricos aqui. Aí, um terceiro ponto, Q, sendo um ponto qualquer, ele vai estar generalizando, né, de forma genérica, um ponto. Então, ele vai estar com coordenadas x e y mesmo, ok? E para que esse ponto, que é um ponto qualquer, para que ele esteja em qualquer lugar em cima desta reta, veja, não é em qualquer lugar do plano, é em qualquer lugar em cima desta reta R. Então, se ele vai estar em cima dessa reta R, esses três pontos A, B e Q, eles vão estar alinhados. E a condição de alinhamento de três pontos é que eles não formem triângulo nenhum. E para não formar triângulo, a suposta área deles vai ter que ser igual a zero. E aí não tem triângulo, né? A área dos três pontos sendo zero, então não tem triângulo e eles estão na mesma linha. Agora, como é que tu calcula a área de um triângulo? Aí foi lá no capítulo 13. É o módulo do determinante sobre 2. Para que essa área valha zero, que é a condição de alinhamento, né, dos pontos, esse determinante é quem tem que ser, então, igual a zero. E esse determinante, como é que você calculava? Colocava os pontos um embaixo do outro, completava com x e y, e a última coluna com o número 1. Calculava esse determinante de ordem 3, e aí você já tinha a própria equação geral da tua reta, que é quando todo mundo está de um lado da igualdade e do outro lado igual a zero, ok? Lembrando, né, que esse determinante poderia ser substituído pelo falso determinante, que aí coloca um ponto, outro ponto, o x e y, né, o terceiro ponto genérico, e sempre repetindo as coordenadas do primeiro ponto, seja ele qual for o primeiro ponto, tu repete lá no final, ok? Bom, assim nós tínhamos então a equação da reta, né? Quando todo mundo está de um lado igual a zero, equação geral da reta. Mas a partir do momento que você isola o y, é a equação reduzida da reta. E nessa forma reduzida, com o y isolado, você vai ter um número que multiplica o x e um número sozinho no final. E aí tu passa a poder ver essa reta como uma função. Y igual a um número vezes o x mais um número sozinho, que são coeficientes, então isso é uma função do primeiro grau. Esse número que aparecer multiplicando o x é o chamado coeficiente angular da reta. E esse número que aparecer sozinho no final, sem ter letra nenhuma, é o chamado coeficiente linear da reta. Agora, sobre esse angular, como o próprio nome já diz, ele vai mexer na inclinação, na angulação da tua reta. E se ele for positivo, a tua reta é crescente. Se ele for negativo, a tua reta é decrescente. E sabe por quê? Porque esse angular, ele é exatamente a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x horizontal. Esse ângulo amarelo aqui, ó, esse triângulo amarelo, você tem um ângulo alfa, pois esse ângulo alfa tem uma tangente, que essa tangente é exatamente o coeficiente angular ali. Então, se aqui o ângulo for de 30 graus, a tangente do 30 é raiz de 3 sobre 3, quer dizer que o coeficiente angular será raiz de 3 sobre 3, ok? E tanto é que se a tua reta for crescente, esse angular é um número positivo. Claro, porque esse ângulo vai ser um ângulo menor que 90. Então vai ter um ângulo do primeiro quadrante. E aí a tangente de qualquer ângulo no primeiro quadrante é um resultado positivo.
Porém, se esse angular for um número negativo, quer dizer então que a tua reta é decrescente. E aí o ângulo passa a ser um ângulo do segundo quadrante, pois a tua reta vai estar de orientação decrescente e o ângulo vai ser do eixo X no sentido horário até encostar a tua reta. Então você acaba tendo um ângulo maior que 90 graus nesse caso, o ângulo do segundo quadrante. Então, a tangente ali vai ser um valor negativo, ok? Agora, sobre esse linear, sobre esse coeficiente linear, ele é exatamente onde ela corta o eixo do y, tá? Claro, o valor do x dele é zero. Então, põe a zero no lugar do x, tudo isso vai acabar zerando, e aí o y é igual àquele número lá. Então, o ponto zero e esse coeficiente linear é um ponto da tua reta. Zero no x e o y vai ser exatamente aquele número. Zero no x, então é onde ela corta o eixo do y, ok? Beleza, vimos isso na aula passada para definirmos a equação da reta, tá? Como encontrar a equação da reta e coeficiente angular e linear quando ela for na forma reduzida. Agora,